Yesu eye kambali yetu iwatwechela kando. Prezados irmãos, com votos de que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, em casa, ou aqueles que, por força da lei, têm que manter o seu emprego ou o seu trabalho em dia, e por isso nos acompanha a partir do seu local de emprego, que a santa paz de Deus esteja com cada um de vocês. Na verdade, hoje nós vamos refletir sobre a instituição da Santa Ceia, sendo hoje o dia da celebração da Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Santa Ceia, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão com Deus. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que de forma abnegada e de forma muito empenhada têm se dedicado para que o fogo da presença de Deus não se apague em nossas casas. E por isso, através das redes sociais, mandam-nos mensagens de encorajamento e de fortalecimento nesta altura atípica para as nossas vidas. Estamos a falar da pandemia que remeteu-nos aos nossos domicílios, não só na nossa realidade em Luanda, mas na nossa realidade no país, no continente e no mundo. Por isso, agradecemos aqueles que se dedicam de corpo e alma na linha da frente para combater contra esta pandemia. Refiro-me ao pessoal ligado ao setor da saúde, entre médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, aos bombeiros, aos polícias, aos militares, aos comerciantes, todos aqueles que, mesmo com esta situação difícil, eles mantêm a chama do vigor e da vitalidade do nosso país. Quero, de uma forma também muito particular, agradecer aos irmãos e irmãs do nosso pastorado que, ao longo desta semana de oração, alimentaram-nos com a palavra de Deus de uma forma muito sábia e de uma forma muito eloquente. Refiro-me à diaconisa Maria Leopoldo Capindiça, a diaconisa Clara Jamba e ao diácono José Caivala, que alimentaram-nos com a palavra de Deus na segunda, na terça e quarta-feira, respectivamente. Quero também agradecer ao mestre César, que incansavelmente tem se dedicado na gravação de hinos que tem nos acompanhado ao longo desta Semana Santa. Agradeço igualmente ao catequista Gilmar Canjundo, o Xexé, ao jovem Osvaldo Santiago, ao jovem Jorge Carlúcio e ao meu filho Afonso Xiseng, que tem trabalhado a nível das tecnologias para que consigamos levar estes estudos até ao vosso domicílio. Quero também, aqui neste capítulo de agradecimento, sem esquecer os nossos irmãos da Sociedade Média Joyce, a nível do nosso pastorado, liderados pelo irmão Comboio, que levantaram uma vasta campanha de recolha de donativos para fazer chegar a irmãos mais desfavorecidos. Que a Santa Paz de Deus esteja com cada um de vocês e continuem trabalhando com estes gestos de piedade, de religião, de fé, em favor de todos aqueles que não podem fazer muito mais do que aquilo que as suas possibilidades humanas permitem. Quero também manifestar que hoje de manhã recebi a triste notícia do falecimento de um irmão, na verdade o nosso mano, filho do irmão mais velho do nosso pai, na província de Benguela, no município de Lubito. Com muita tristeza não podemos estar lá para acompanhar o nosso mano na sua verdadeira homenagem, mas Deus sabe, Deus conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. E por isso, com certeza, os nossos parentes e amigos que estão no Lubito vão fazer de tudo para que o nosso mano seja sepultado com a reverida ou a requerida homenagem. Por isso, inclino-me diante a sua memória e oro a Deus para que a sua alma repouse nos seus eternos braços. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, agradecemos-te nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite,
em conformidade com o horário que os teus filhos receberem este programa de culto para o seu fortalecimento espiritual. Incline os teus ouvidos, Senhor, aos nossos rogos e olhe para o nosso país, olhe para o nosso continente e olhe para o mundo. Cada vez mais nós estamos nos estreitando no nosso relacionamento espiritual contigo, porque reconhecemos que não há um outro Deus capaz de nos acudir desta situação pandêmica. Todos os outros deuses são obras das mãos dos homens, mas Tu és o único Deus vivo e atento ao clamor dos Teus filhos. Tu não dormitas, Tu não dormes, não te esquenejas, ó guarda de Israel. Se não guardares a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, a Ti depositamos toda a nossa confiança, na esperança de que o Senhor estará sempre conosco, olhando-nos nas demais aflições. Fazemos esta oração da esperança de receber muito mais em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é um com Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Como me referia, prezados irmãos, hoje é o dia que celebramos a instituição da Santa Ceia. A história bíblica fala-nos de alguns eventos e, sobretudo, o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos na quinta-feira. E vemos a reação dos apóstolos, principalmente de Pedro, que numa primeira fase nega-se em ver seus pés lavados pelo Mestre. Certamente é uma atitude humilde da parte dele, porque ele reconhecia o poder que Jesus tinha como seu Senhor. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Aliás, em São Mateus, descendo as bandas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles diziam, uns dizem João Batista, outros dizem Jeremias, outros dizem um dos grandes profetas. E ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso Pedro sabia que Jesus não era uma pessoa qualquer, era o Deus feito carne para coabitar conosco. Por isso nega-se que os seus pés fossem lavados pelo Mestre. E o Mestre disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então é um exemplo de humildade. O Senhor baixou a ponto de lavar os pés de pessoas míseras, de pecadores, para que entendam que a vida sem o significado ou sentido de servir não faz qualquer sentido. Nós fomos colocados sobre a face da terra para que sirvamos os outros. Então, como dizia, releva aqui neste programa o facto de, na quinta-feira, o Nosso Senhor ter instituído o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Santa Ceia. E, comumente, na nossa liturgia, ao celebrarmos a Santa Ceia, nós lemos um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, o Salmo 51, escrito pelo rei Davi. Os irmãos com certeza se lembrarão que o rei Davi foi um homem temente a Deus, mas também teve os seus momentos altos e os seus momentos baixos. Refiro-me às questões espirituais. Aliás, a Escritura nos diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O rei Davi teve um momento de queda. O rei Davi coabitou com a esposa de um dos seus comandantes da frente de combate. Este comandante chamava-se Urias e a sua esposa chamava-se Betseba. Enquanto Urias estava na frente de combate, o rei Davi cobiçou aquela jovem bela e com ela coabitou. E desta coabitação, Betseba ficou concebida. E sabemos o que o rei Davi fez: mandou chamar Urias da frente do combate e ofereceu um banquete para que ele fosse à casa de sua esposa para coabitar com ela, justamente para que Urias pensasse que era o autor da gravidez. Mas Urias nega-se a ir à sua casa e diz que a situação na frente do combate era de tal modo viril
que não fazia qualquer sentido enquanto a pátria sangrava, ele deleitar-se em festejos. Por isso, Davi encontrou a alternativa de escrever uma carta para um dos seus comandantes também na frente do combate, pedindo que Urias fosse colocado numa frente muito temível e que ali fosse abandonado. E quando o rei Davi recebeu a notícia de que Urias tinha morrido, ele certamente respirou de alívio, como quem dissesse que pronto, agora que ele morreu, não há nada que me impede de assumir-me como esposo de Betseba. No entanto, Deus, que vê tudo no oculto, mandou o profeta Natã até o palácio onde Davi estava para chamar-lhe a atenção. Os irmãos se lembram da história como Natã introduziu o assunto, dizendo que no seu reino um homem rico que tudo tinha recebeu uma visita e não se compadeceu em pegar uma das ovelhas do seu rebanho para oferecer ao ilustre visitante. No entanto, foi atrás da única ovelha que um pobre naquela circunvizinhança tinha e matou a ovelha do pobre para oferecer ao seu visitante. O rei ficou muito chateado e pediu que aquele homem fosse levado à sua presença. E o profeta Natã disse que este homem és tu, ó rei Davi. E Davi reconheceu realmente o pecado que havia cometido e, como forma de arrependimento, inspirado por Deus, Davi escreve o Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei somente e fiz ao que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que na iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a noiva. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos no teu santo altar. Amém. Comumente nós, na nossa liturgia do sacramento da ceia, lemos este salmo de arrependimento, porque entendemos que a ceia não é um prêmio de pessoas justas, não é um encontro de pessoas sem pecado. A ceia é um momento que reconhecemos a nossa condição de pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados e participamos da comunhão instituída pelo Senhor. Prezados irmãos, hoje é quinta-feira santa, a Semana Santa está terminando. Amanhã vamos celebrar o dia das 7 palavras, a liturgia das 7 palavras da cruz. E sábado, o que aprendemos dos nossos
mais velhos é que no sábado, nas nossas aldeias, nas nossas missões, nos nossos centros, muito de manhã cedo, as pessoas iam aos cemitérios e lá faziam limpeza aos cemitérios e reservavam-se o sábado para os grandes eventos, já que as pessoas do centro iam para as grandes missões. Então era o começo realmente de uma festa da ressurreição de Nosso Senhor, a festa das aleluias ou dos aleluias, porque Jesus ressuscita às primeiras horas do primeiro dia de semana ao domingo. Também sabemos que na celebração litúrgica, tradicionalmente a nossa igreja, lá nas aldeias, aqui nas cidades nem tanto, mas a celebração litúrgica de sexta-feira, terminado o culto, as pessoas saíam e não se saudavam para demonstrar que realmente estávamos num espírito de introspecção e de reflexão sobre o sacrifício que Nosso Senhor fez para a remissão dos nossos pecados. Mas voltemos à instituição da Santa Ceia. Por que a Santa Ceia foi instituída? Que importância tem a Santa Ceia na nossa vida? Bom, eu fiz uma pequena incursão no Manual de Fé, Ordem e Disciplina da nossa igreja, o Estatuto, e de lá extraí o que a nossa Ordem de Fé e Disciplina diz a respeito da Santa Ceia, do sacramento. Claro, em conformidade com a Escritura Sagrada, porque todo ensino que não se assenta nas Escrituras Sagradas não serve, mesmo que este ensino opere milagres, dizia Martinho Lutero. Então, o artigo 22 do nosso Estatuto diz que cremos e reconhecemos dois sacramentos. A nossa igreja reconhece dois sacramentos: o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor, os quais foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para serem de perpétua obrigação, como sinais e selos do concerto, ratificado no seu precioso sangue, como meios de graça, pelos quais, operando em nós, Ele não só vivifica, mas também fortalece e confirma a nossa fé nele, no Senhor Jesus, e como ordenança por meio da observância das quais a sua igreja confessa o seu Senhor e distingue-se visivelmente do resto do mundo. São habilitados a participarem na Santa Ceia as pessoas que têm batismo, que tenham professado publicamente a sua fé. Então, o que é o batismo? O batismo com água, por aspersão, segundo o nosso Estatuto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é o sacramento pelo qual se exprime e selam a nossa união em Cristo e a nossa participação nas bênçãos do concerto eterno. Segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16 até ao versículo 20. Os candidatos aptos para o batismo são todos os crentes, adultos e as crianças apresentadas por meio dos seus pais e seus tutores na fé. Em princípio, os pais ou tutores têm o dever de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e devem esperar que esses filhos sejam, pela operação do Espírito Santo, receptores dos benefícios que o sacramento destina a comunicar e é próprio para comunicar. A Igreja está sobre soleníssima obrigação de tomar medidas para que estas crianças recebam instrução cristã, tanto pela exortação e auxílio aos pais para o ensino e ambiente cristão no lar, em casa, como por meios educacionais na igreja adequados para a idade e capacidade discente das mesmas crianças, nas várias fases etárias do seu crescimento. O que isto quer dizer? Que todo adulto que for batizado está habilitado ao santo batismo, mas as crianças, quando são batizadas, elas devem ser educadas continuamente, de tal maneira que, em chegando à idade da razão,
elas próprias confirmem o seu batismo através de um ato público de testemunho de fé. E, voltando à questão do sacramento da Santa Ceia, a Santa Comunhão. A ceia é o sacramento da comunhão com Cristo e com o seu povo, no qual se dão e se recebem pão e o cálice. Na ceia do Senhor participamos de uma maneira espiritual do seu corpo e sangue e recebemos conforto e crescimento em graça. Podem ser admitidos à ceia do Senhor todos os que fazem uma profissão fiel a Cristo. Amados no Senhor, pode ler o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 17 a 30, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 14 ao versículo 26, ou ainda São Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao versículo 23, ou ainda a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29. Como dizia, Nosso Senhor não instituiu a Santa Ceia para que seja um ato memorial destinado a pessoas que não têm pecado, a pessoas imaculadas. Nosso Senhor conhece a nossa condição de pecadores. Mas isto não pode ser um subterfúgio para que pequemos conscientemente por pensamentos, palavras e obras. Na verdade, um bom jogador, conforme dizia o pastor Azevedo, não repete a mesma finta duas vezes, pelo que um bom cristão não deve repetir o mesmo pecado de forma prolongada. Quero aqui levar os irmãos à seguinte reflexão. A ceia do Senhor é um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, como dizia no preâmbulo deste programa de culto, e uma das festas mais solenes da liturgia cristã. Aliás, convém aqui referir que a importância da Santa Ceia, ela tem um significado forte do passado, do presente e do futuro. A ceia do Senhor tem esta relevância do passado, presente e futuro. Como entender o valor da ceia na perspectiva do passado? Enquanto passado, a Santa Ceia é um ato memorial. E esta palavra vem do grego anamnesis, que remete-nos a um ato memorial, a um ato passado, da morte de Cristo no Calvário, para nos remir da condenação eterna. Lucas, capítulo 22, versículo 19, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. E por isso, Nosso Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Então, nós fazemos a Santa Ceia justamente porque é uma ordenança na qual nós nos remetemos ao passado de Nosso Senhor, nos remetemos a esta memória, a esta ordenança. Fazei isto em memória de mim. A relevância da Santa Ceia no presente. A Santa Ceia expressa a nossa comunhão, da palavra grega koinonia, que significa comunhão. E aqui vale lembrar, e em conformidade com o que vemos nas redes sociais, com certeza, depois desta pandemia do Covid-19, o mundo jamais voltará a ser o mesmo. Há quem diga mesmo que o mundo está a passar por um processo de reformatação. As pessoas estão a perceber que precisamos de viver unidos, precisamos um dos outros, independentemente da nossa raça, da nossa matriz, da nossa etnia, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa religião. Todos precisamos uns dos outros. O mundo hoje todo tem um único inimigo, um inimigo comum, o vírus da Covid-19, que está a ceifar vidas em muitos continentes, sobretudo o continente asiático
o continente europeu e o continente americano. É verdade que a África tem demonstrado ou tem balanços também de mortalidade, mas não em tão grande número quanto é o continente americano, o continente europeu e o continente asiático. Continuamos a orar, até porque as previsões da Organização Mundial da Saúde diziam que a África deve preparar-se para situações difíceis, e continuemos a orar para que esta nuvem que se prevê que seja difícil para a África passe sobre o nosso teto, que seja uma Páscoa, que seja um passinho, que seja realmente um livramento para que este povo tão sofrido africano não veja no Covid-19 mais um motivo para muitas lágrimas. Meus amados, como dizia, a ceia tem este significado presente da koinonia, que significa a comunhão. Na ceia, nós todos vivemos um só sentido, a irmandade em Cristo. Não importa a nossa condição social, não importa o nosso estatuto. Na Santa Ceia, todos nós sabemos que somos filhos de um Pai, de um Senhor que deu o seu sangue, o seu corpo para o nosso livramento do pecado. Precisamos reconhecer que na ceia, como dizia, não vale o nosso estatuto social, vale sim a nossa condição de crentes arrependidos diante do Senhor, que no partir do pão e no erguer do cálice vem a perspectiva de uma vida nova. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na sua vida. A ceia também tem uma perspectiva do futuro, uma perspectiva escatológica, porque ela remete-nos ao que há de acontecer nas bodas da mansão celestial, lá com Cristo, quando havemos de estar na mansão eterna. O irmão pode ver isso em Lucas, capítulo 22, versículo 17, versículo 18 ou versículo 30, ou ainda mesmo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Por isso, nós realizamos a Santa Ceia como um espaço para fortalecer a nossa fé. Assim como uma viatura volta N vezes às bombas de gasolina para reabastecer-se e continuar a sua marcha, o cristão também precisa reabastecer-se da ação do Espírito Santo para continuar com a sua dinâmica pela vida. Sabemos que na vida temos muitos obstáculos, muitos constrangimentos, muitas ciladas que o diabo coloca na nossa marcha. E por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, para que não tenhamos fome para fazer coisas más, não tenhamos sede para fazer coisas más, mas tenhamos fome e sede de fazer coisas boas, de promover o bem. Aliás, Gálatas diz: não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo se fareis, se não houverdes desfalecido. Prezado povo de Deus, hoje não temos como celebrar a Santa Ceia, a Santa Eucaristia. Tenho plena certeza que os fiéis estão com fome, estão sedentos de tomar o corpo do Senhor e de tomar o seu sangue. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Não significa que Ele virou as costas para nós. O que é que diz o Salmo 121? Aquele que te guarda não dormita, nem tosqueneja, o guarda de Israel. E por isso Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe que nós precisamos deste encontro, mas tudo acontecerá no seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Há o tempo que o corona começou e há com certeza um tempo que há de acabar. A minha recomendação é aquela que se junta às vozes de centenas, se não milhares de pessoas que a nível das redes sociais têm transmitido o seguinte recado: fiquemos em casa. Fique em casa, para que aqueles que estão na linha de frente consigam ver vencida esta batalha
contra um inimigo invisível, mas que é tão poderoso, está ceifando muitas vidas. Que o Senhor da eterna graça esteja com todos vós. Amém. Changusu itokoka, changusu yacho ipwa, Yesu otukwatisa. Changusu yacho ipwa, chatekelyangelia, Yesu otukwatisa. Changusu yange ipwa, chatekelya choria, Yesu otukwatisa. Talya maye, Yesu otukwatisa. Tapandula suku.